Olá, pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui então agora para dar continuidade a esse livro de Gênesis, um livro que talvez comece a ficar um pouco mais próximo de nós, né? Eis que aqui se inicia o chamado à vocação de Abrão. É neste momento que Deus se volta para um homem justo, um homem que de certa forma amava a Deus. E através desse homem, Deus quis começar e dar continuidade, digamos assim, a toda essa história da salvação. Mas talvez uma história que já se começa desde os tempos de Gênesis, aqui se inicia um patriarcado, uma pessoa que chama de fato para guiar esse povo, né, e dar início a esse povo. E Deus promete para esse homem, a qual tinha uma mulher estéril, uma descendência incontável, maior do que o número de estrelas no céu, maior do que os grãos de areia na terra, maior inclusive de que todos os cabelos da cabeça de uma pessoa, ou seja, um número de fato incontável. E é aí que se inicia essa salvação. Deus pede para que Abraão abandone tudo e vá a caminho dessa terra prometida. E isso é muito bonito, porque quantas vezes também Deus não nos chama e nós muitas vezes reclinamos ou não confiamos nisso que Deus quer nos chamar. É aí que a gente percebe o quão firme foi Abraão e o quão belo deve ter sido esse chamado, a ponto de fazer Abraão de fato crer e levar todo um povo com ele. Ao longo dessa passagem, dessa história bíblica, a gente percebe que Abraão ele fica impaciente. E Sarai, sua mulher, diz que talvez o que Deus queria ter dito era que ele teria um filho, mas não através de Sarai, e sim de sua escrava, né? Algo que era relativamente comum naquela época, visto que se a escrava era de posse da dona, o filho da escrava também seria dela. Então Abraão, de fato, tem um filho com essa mulher, e esse filho se chama Ismael. Algo que talvez a gente possa levar em consideração as tantas vezes que a gente quer fazer as coisas de Deus conforme as nossas vontades, conforme as nossas ações, quando na verdade as vontades de Deus são muito maiores do que a nossa, e os planos dele, de fato, são muito mais miraculosos e muito mais surpreendentes do que sequer a gente possa imaginar. Eis que aí Deus se volta para Abraão e diz: Abraão, não era muito bem isso, o que eu queria de você. De fato, você se tornará pai de um filho seu com Sarai, que agora já se chama Sara, e Abrão passa a se chamar Abraão, né? E a própria Bíblia mostra esse significado dos nomes, né, e essas alterações. Por isso é muito importante que você leia, talvez com um pouco mais de atenção, e entenda aqui um pouco mais dessa história. E nesse anúncio do filho Isaac, eles de fato riem. E talvez por uma descrença, se achando velho, ou talvez achando que isso não seria possível. Quando na verdade para Deus tudo é possível. E por isso, por causa desse riso, o filho se chama Isaac, o filho do riso. Mas ao mesmo tempo também o filho da alegria, de pais que talvez ficaram entusiasmados com a ideia de ter de fato um filho deles mesmos. É muito bonito isso, para que a gente leia e leve isso em consideração, analisando bem esses erros de Abraão. Abraão que ama tanto seu filho que acaba esquecendo um pouco de Deus, né? Após receber essa graça, acaba esquecendo completamente de Deus e se voltando principalmente para o seu filho. É neste momento que Deus chama Abraão para sacrificar o seu próprio filho. E Abraão, reconhecendo o seu erro, analisando que de fato ele estava equivocado nas ações dele, ele sobe aquele monte. E no momento que ele vai apunhalar a faca, um anjo aparece e diz: Abraão, você já me provou que tinha provado. Eu espero agora que você continue nos passos de Deus.
E é muito bonito porque Deus poupa o filho de um homem, mas por amor a nós, ele não poupa o seu próprio filho, para que a nossa salvação, de fato, seja vista aqui como algo maravilhoso. Um homem que vê dificuldade em matar seu próprio filho, Deus faz isso por amor a nós, para entregar aquilo que ele também ama. Então, analisando todos esses contextos históricos, a gente percebe que isso vai dando continuidade, né? Isaac envelhece, Abraão vem a falecer, dando continuidade a essa história, a essa linhagem, a esse aumento dos povos, ao ponto de um dia chegar a ser de fato esses números incontáveis. Isaac tem então 2 filhos, Esaú e Jacó, e é muito legal que você vá atrás dessa história também, que é muito bonita, né? De um Jacó que é um filho caçula e toma a primogenitura do filho mais velho, né? E entender que talvez o motivo disso ter acontecido leva você também a ir mais atrás da história de José do Egito. Uma história fascinante dos filhos de Jacó, este que acabara de tomar a primogenitura de seu irmão, né? Jacó, que acaba tendo 12 filhos, e desses 12 filhos se dá início aos povos de Israel, a tribo de Israel, né? Esse Jacó que muda seu nome para Israel, porque assim Deus o quis chamar, e é neste momento que a gente percebe que os povos têm crescido, né? Esse José que foi escravizado, foi preso, depois disso consegue crescer no Império Faraônico, e é nesse momento que os seus irmãos se prostram sobre ele, e José consegue trazer toda a sua família para o Egito, dando fartura ao longo de muitos e muitos anos, né? Eu não queria me alongar nesse vídeo, por isso eu vou deixar para contar Êxodo no próximo, mas é importante que a gente veja um pouco dessa genealogia, né? Perceber que fica mais ou menos assim. Abraão, de certa forma, tem a sua origem desde Gênesis, passando por Noé, seguindo-se nessa linhagem, até chegar a Abraão. Abraão tem o filho fora dos planos de Deus, Ismael, mas tem também o filho Isaac. E é de Isaac que se segue com Esaú e Jacó, em que Jacó gera mais 12 filhos. E desses 12 filhos se sucedem as histórias a partir daí. Amém? Fiquem todos com Deus.